galerinha do YouTube, beleza? Voltamos com reacts. Esses reacts nós fizemos em live e vou postar vou postar aqui nesse canal. Agora nós vamos ver cenas deletadas e alteradas de Bob Esponja. Vamos assistir. Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E eu já falei aqui uma vez de Bob Esponja, né? Só que eu falei a respeito daquela versão de Chernobyl de Bob Esponja. Eu vi que vocês gostaram bastante do tema do desenho no canal, então hoje eu venho falar a respeito de cenas deletadas que foram parcialmente perdidas desse desenho. Gostando ou não, Bob Esponja é um dos desenhos mais populares da atualidade, embora pra mim, né, Bob Vocês curtem o desenho do Bob Esponja? Esponja foi Bob Esponja até Gostaria que eu falasse no canal? a terceira temporada e acabou, e por conta dos anos de produção existem várias informações bem interessantes a respeito do desenho, mas dessa vez eu vou focar aqui nessas cenas que foram deletadas e foram parcialmente perdidas, embora eu ainda falarei a respeito das cenas banidas de Bob Esponja, que por mais que seja um desenho bonitinho, já teve várias cenas banidas ao redor do mundo. Então o próximo vídeo de Bob Esponja aqui no canal dará continuidade a esse aqui, que falarei apenas de cenas deletadas. Bob Esponja é um enorme sucesso e continua a exibir novos episódios até os dias de hoje. E pasmem, o desenho gera mais de 8 bilhões de dólares em receitas para a Nickelodeon. Porém, diversos... que vai ser um filme agora novo do Bob Esponja, só que é um spin-off da Sandy Bochecha. Vocês viram? Essas cenas dos episódios ou foram deletadas ou foram editadas. E com o passar do tempo, essas informações se tornaram bem obscuras, algumas se perderam, e aqui o foco será nas primeiras temporadas, até porque eu não encontrei muitas informações relacionadas às cenas deletadas das temporadas mais recentes, então aqui eu vou focar apenas nas temporadas mais antigas. Antes do Bob Esponja estrear lá nos Estados Unidos em 1999, ele teve um episódio piloto que se chamava Precisa-se de Ajudante, que alguns dizem que é o primeiro episódio, outros dizem que não, outros dizem que o primeiro episódio é o do assoprador de Recife, mas está entre os primeiros episódios da série. O Precisa-se de Ajudante tem uma versão original de 1997 que teve uma abertura e créditos bem diferentes, sem aquela musiquinha havaiana de fundo que já estamos acostumados, ou sim aquela abertura com o capitão dizendo aquela frase que todos nós conhecemos. Vocês estão prontos, crianças? I'm ready. SpongeBob SquarePants. Não só isso, em um livro de 2007 chamado Not Just Cartoons, Nicktoons, ou não apenas desenhos, mas sim Nicktoons, contém uma captura de tela de um storyboard excluído, onde o Gary come um cacto. E nós sabemos, né, que nesse episódio Precisa-se de Ajudante não tem nenhuma cena parecida. Outra coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, mas quando o Stephen Hillenburg estava criando o desenho, ele queria que o Bob Esponja na verdade se chamasse SpongeBob, ou Garoto Esponja, só que esse nome já estava registrado, então ele não poderia simplesmente chegar e usar em seu personagem, então ele trocou SpongeBob por Bob Esponja, mas quando foi feito esse piloto, ele ainda se chamava SpongeBob, e o áudio original onde o personagem tem esse nome está atualmente perdido, o que foi até mesmo confirmado em uma entrevista de 2006 com Tom Kenny, que é o dublador oficial do Bob Esponja lá nos Estados Unidos. Quanto aos storyboards originais desse episódio, alguns painéis ficaram disponíveis até o final de agosto de 2022, quando todo o storyboard vazou online. Porém, esse upload original foi removido, mas ainda existem alguns backups pela internet. E olha só que interessante, encontraram um frame do desenho que ainda era desenhado na celuloide, onde tem o crachá do Bob Esponja que está escrito SpongeBob. Outra coisa também que teve que ser alterada.
No episódio Chá em Terra Firme, que é o primeiro episódio onde aparece a Sandy, por incrível que pareça, né, o título, ele tá diferente, ele tá com um fundo mais escuro e ele apresenta um texto vermelho contornado em amarelo. Porém, no episódio original, o título está totalmente diferente e não se sabe o motivo dessa mudança. Eu acho que talvez não acharam tão amigável assim o fundo escuro e resolveram alterar. E por mais que tenha gente que fale que eu já vi assim na televisão, esse título desse jeito, com esse fundo escuro, nunca foi transmitido na televisão ou divulgado em qualquer mídia doméstica. Se você quer ser bacana, ponha o dedinho pra cima assim. Tem também um erro nos créditos finais desse episódio, que aconteceu nas primeiras transmissões, onde eles creditavam errado o diretor de animação. Isso porque o diretor de animação é o Tom Yasumi. Você é a primeira criatura marinha a me visitar. Não consigo entender por quê. Naquele episódio onde o Patrick e o Bob Esponja estão caçando água-vivas e o Lula Molusco se ferra bonito. Existe um frame que nunca foi utilizado no episódio, então acredita-se que foi alguma cena que foi banida, que é esse frame aqui. E não se sabe o motivo, né? Talvez para o desenho ficar no timing correto. Ai, ai. Segura firme com a sua mão. Esse Patrick é o verdadeiro vilão do Bob Esponja. Ainda não sabe o que fazer nessas férias? Eu não sei. Você é do tipo que gosta de fortes Vou emoções? descobrir no vídeo que vai sair hoje. O verdadeiro vilão de Bob Esponja. No episódio Plankton, de acordo com o comentário do DVD da primeira temporada, havia originalmente uma cena que mostrava o Lula Molusco pelado. Porém, essa cena em questão foi cortada. E eu acho meio idiota, porque o Lula Molusco usa uma camiseta, então que diferença fazia? Tipo o Pato Donald usando toalha pra sair do banho. Segundo eles, essa cena está perdida. Não tem nenhum frame nem nada a respeito dela. Vocês lembram daquele episódio que o seu Ziriguejo coloca o Lula Molusco e o Bob Esponja pra entregar uma pizza? Pizza que é sensacional! Então, nesse episódio foram criadas duas pinturas de fundo para as placas de aberto e fechado do Siri Cascudo, e também tinha um frame que mostrava o relógio do restaurante, mas essas cenas foram deletadas, embora a gente ainda tenha aqui os frames. Esta aqui é por conta da carne. No primeiro episódio, onde aparece o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, também tem um frame que foi deletado. Eu acho que também é por conta do timing, que é essa torta aqui. O famoso episódio das botas. As botas que ficam fazendo rangido e tiram o seu siriguejo do sério. Dizem que esse episódio teve algumas cenas que não foram usadas e originalmente havia uma cena que o Bob Esponja conseguia controlar as botas como um instrumento musical, fazendo com que todos ficassem impressionados com suas habilidades musicais. E existe uma cena deletada. Nela, o seu siriguejo acabaria comprando as botas do Bob Esponja por um preço alto, o que ficaria bem sem sentido, até porque o seu siriguejo gastar dinheiro com uma bota, não faz sentido nenhum. Toma o salário que te devo. E mais um bônus. Aqui está seu pagamento, sabe? Um dos meus episódios favoritos da primeira temporada é o do Dia do Contra. Eu sou o Lula Molusco, ele é o Lula Molusco. Nós somos o Lula Molusco. E tem um frame desse episódio que também não foi utilizado, que é esse aqui que aparece esse prédio. Talvez teria alguma cena que poderia acontecer nesse estabelecimento, mas não aconteceu, e nós só temos esse frame aqui. Outro episódio muito bom era o episódio do Halloween, onde o Bob Esponja pede a ajuda do Patrick para fazer a sua fantasia, e esse é o resultado. Ei, vocês viram só? Eu assustei ele! Nesse episódio teria uma cena onde daria o close no Bob Esponja com o cérebro exposto, porém ela não foi usada no episódio. Eu acho que resolveram deixar assim pra não chocar tanto. Se bem que isso era algo muito comum da Nickelodeon nos anos 90, né? Então acho que não faria muita diferença. Existe uma teoria de que no episódio Eu Me Tornei um Gary Adolescente tem uma cena deletada. Porém isso é apenas uma teoria e nada nunca foi confirmado pela Nickelodeon ou pela produção do Bob Esponja. A gente sabe, né, que quando o Bob Esponja
passa de uma cena para outra, tem aquelas bolhas que servem para dividir as cenas. Porém, durante anos, houve rumores de que na exibição original havia uma cena extra que retratava a transformação do Lula Molusco, só que ela foi cortada nas reprises por ser muito assustadora para as crianças. E a evidência que eles usam para essa suposta cena excluída é aquela cena onde o Lula Molusco ele acaba recebendo a injeção e aí já aparece ele como um caracol. Porém, a transição não é aquela de bolhas, e sim uma diferente. Fato. E aí muitas pessoas começaram a especular que isso teria sido uma edição extra e que na verdade teria uma cena do Lula Molusco se transformando em caracol, mostrando toda aquela transformação igual teve a do Bob Esponja. Então alguns dizem que isso é resquício da edição, embora outros desconsiderem isso como apenas um mau posicionamento da transição. Ou de repente se esqueceram, né, que tem aquela transição de bolhas. E aí deixaram do jeito que tava. E aí tem aquelas lendas que sempre tem que colocar um país do leste europeu no meio, né? Porque falam que o episódio vai ao ar em sua versão original na Polônia e que tem essa cena do Lula Molusco, mas isso aí é tudo mentira. Tanto é que em junho de 2016, um youtuber enviou um vídeo contendo provas de que essa suposta cena não existe. Isso porque ele gravou a primeira exibição original do episódio na Nickelodeon e nela podemos ver que a transição tá aquela mesmo, né? Não tem nada de diferente, foi só um erro da produção. Tinha aquele episódio onde o Bob Esponja e a Sandy ficavam viciados em lutar karatê, e de acordo com um comentário do DVD da primeira temporada, esse episódio originalmente tinha uma cena que mostrava a Sandy cortando um peixe, só que ela usava um golpe de karatê pra isso. E essa cena foi cortada porque eles consideraram ela inadequada. Outra coisa estranha desse episódio é que ele, junto com aquele episódio USB 129, que o Lula Molusco vai pro passado, vai pro futuro, foi retirado de exibição em algum momento dos anos 2000 por razões desconhecidas, embora nos dias de hoje seja normalmente exibido. Eu acho que isso aqui também foi algum erro da emissora. Lembram daquele episódio onde Bob Esponja entra nos sonhos dos personagens? Que tem aquele clássico sonho do Patrick no cavalinho? Que pena, era minha última moeda. Então, existe um frame desse episódio circulando na internet, que é quando ele entra no sonho da Pérola e acaba dormindo em seu quarto. Porém, essa cena foi deletada e nós só temos esse frame aqui. Naquele episódio onde Bob Esponja fica doente e ele pega uma doença chamada espuma, existe um frame que tá em celuloide do Dr. Patrick, só que ele está segurando uma maleta que não é vista na versão final do episódio, e acredita-se que essa cena foi deletada. Outro episódio muito bom da primeira temporada é aquele que o Patrick, o Bob Esponja e o seu siriguejo estão jogando um joguinho, né, pra ir atrás do tesouro. Aqui 10.000 passos a leste. Oh, leste? Eu ouvi você dizer oeste. Em um momento do episódio, logo depois que o Bob Esponja disse "Ei, o seu siriguejo está ficando todo suado de novo", teve uma cena excluída e hoje nós só sabemos da existência dela porque o escritor e supervisor de storyboard, que é o Shermy Cohen, postou na internet o storyboard dessa cena excluída. E aqui eu acho que também foi por conta de timing, né? O episódio do Texas, que é o episódio que a Sandy fica com saudade de sua terra natal, tem uma cena onde o Bob Esponja não quer que a Sandy vá embora antes de segui-lo até o ônibus. Isso porque eles estavam preparando tudo uma surpresa pra ela, só que aí ela entendeu errado. E aí o Patrick, ao invés mais ainda... E o que tem de bom no boboca do Texas? O que foi que você disse? Durante essa cena em questão houve vários cortes, porém nós podemos encontrar esses frames à venda no eBay, que é esse Bob Esponja aqui, que inclusive se tornou meme, né? No episódio do Homem-Sereia e Mexilhãozinho 2, existem algumas cenas excluídas que foram compartilhadas através de um storyboard do Jay Lender, que trabalhava na produção. Uma das cenas excluídas mostra as estátuas do Homem-Sereia e Mexilhãozinho feitas de hambúrguer, e além do storyboard nós também encontramos vários frames. Tem também uma cena onde eles causam uma inundação, o que eu acho bem nada a ver, até porque eles estão no fundo do mar, mas é Bob Esponja, né, meus amigos? E tem fogo debaixo da água. Tem também uma cena onde os três param um ladrão. Foi animada, porém deletada em seguida.
Um episódio de diversão onde o Bob Esponja tenta ajudar o Plankton a ser uma pessoa boa, tem uma cena que foi cortada. Na versão do storyboard, o Plankton pergunta: então o que acontece depois de atirarmos neles? E finge disparar sua rede de água-viva como um rifle. E aí o Bob Esponja responderia: você não atira neles. No episódio final, o Plankton segura sua rede como um rifle, só que ele não finge disparar. E também deram uma alteração na frase. Ao invés de falar então o que acontece depois de atirarmos neles, ele diz: então o que acontece depois de comê-los? E você fica com a pequena. E o que acontece depois de comer? Não é pra comer, você pega elas assim, ó. E dizem que existe um motivo por trás dessa mudança. O que dizem é que esse episódio estava sendo produzido na época em que aconteceu aquele ocorrido na escola Columbine. E eu não vou dar muitos detalhes aqui, né? O YouTube não vai gostar muito, mas simplesmente chegou lá 2 estudantes, eles estavam armados e, bom, vocês já devem imaginar o que aconteceu. Esse ocorrido aconteceu 5 meses antes da exibição desse episódio, então muitos acreditam que por conta disso resolveram fazer algumas alterações, né, em respeito às vítimas e os familiares das vítimas desse acontecimento. No episódio do Dia dos Namorados, ou mais conhecido como Dia de São Valentim, a Sandy dá ao Bob Esponja uma bolota em forma de coração. E existe um frame que é tipo um close nesse coraçãozinho, né? Era algo bem característico do desenho, só que esse close-up não foi utilizado no episódio final. Algo parecido também aconteceu no episódio Passos Pequeninos, onde um frame também foi deletado, e na versão remasterizada desse episódio, nos lançamentos digitais e streaming, a cena em que o Bob Esponja se bronzeia tem o seu tom de pele alterado. Nas versões em VHS, continua o original. O Bob Esponja se bronzeia e ele fica com um tom amarronzado. Esponja foi maravilhoso! Isto é um bronzeado completo? Bom, não de corpo inteiro. Já nas versões mais recentes, ele tá com o tom alaranjado, que eu acho que faz mais sentido, né? Até porque ele é amarelo. Something is coming. Vocês lembram daquele episódio que o Lula Molusco acha que deu uma torta pro Bob Esponja com uma bomba e que o Bob Esponja iria morrer? Você tinha que matá-lo. O rapaz chora um suéter de lágrimas por você. E você mata ele. Ele fica com a consciência e tudo mais. Então, tem uma cena em que o Bob Esponja, ele tá fazendo uma cirurgia no Lula Molusco e ela aparece no episódio. Porém, nesse momento teria uma cena onde o Bob Esponja apresentaria a Lula Molusco, um funcionário do escritório aleatório, e essa cena foi cortada. Um dos episódios de Bob Esponja que teve estreia em 9 de março de 2001 foi promovido como um evento especial da televisão chamado You Wish, ou Você Deseja, no qual as pessoas poderiam ligar durante o intervalo comercial do desenho para votar no final que queriam ver. Então o final com a maioria de votos se tornaria o final canônico do episódio. O final do Bob Esponja acabou vencendo o concurso, sendo essa versão apresentada em todas as reprises dele. Porém as pessoas não tinham em mente como poderia ser o final do Lula Molusco e o final do Patrick, que só depois seriam apresentados em alguns DVDs. E eu nunca vi esses segmentos dublados. Caso eles existam, comentem aqui. Um episódio que era bem engraçado era aquele que o Bob Esponja e o Patrick começavam a falar palavrões. O episódio chamado Boca de Marinheiro, claro que não mostrava o Bob Esponja e o Patrick falando palavrão, né? Ficava sempre um barulho de um golfinho pra gente não conseguir escutar o que eles falavam. Ah, você! Seu siriguejo! De acordo com um comentário do DVD da segunda temporada para esse episódio, havia originalmente uma cena em que o Bob Esponja diz: Patrick, vá, se... E aí o barulho do golfinho. Vocês já entenderam, né? E aí o Patrick responde: vá, se...
conheci o barulho do golfinho, você também. Vocês já devem saber aqui que xingamento foi, né? Porém, eles cortaram por ser meio impróprio para as crianças, até porque quando o Bob Esponja e o Patrick falavam um palavrão, não ficava exatamente claro que eles estavam falando de uma maneira que eles estavam um xingando o outro. Teve só uma cena onde eles estavam jogando o joguinho, aí eu acho que o Bob Esponja fica meio irritado e acaba falando um palavrão. Mas tirando isso, eles nunca se xingaram com os palavrões, porque eles não viam maldade. E essa era a graça do episódio. É tipo criança quando aprende palavrão e ela não sabe a maldade por trás dele, aí ela fica repetindo. Então, essa era a graça do episódio. Atenção, fregueses, o especial de hoje é um hambúrguer de siri servido com molho. Agora pare de dizer isso, é uma palavra feia. Palavra feia! Porém, essa piada aqui eles acharam um pouco pesada e resolveram remover. E mesmo com o barulho do golfinho, ficava bem claro que palavrão eles estavam falando. E recentemente até estavam falando a respeito disso, de que existe uma versão do episódio onde os dubladores usam palavrões de verdade na hora de dublar. E que esse áudio original foi mencionado pelo Tom Kenny e pelo Roger Bumpes, que são dubladores do desenho. O Tom Kenny afirmou que foram instruídos a usar palavras substitutas, porém eles acharam isso meio difícil, então eles perguntaram a Nickelodeon se eles poderiam realmente usar palavrões reais. E ele também afirmou que realmente existe o áudio dessa dublagem com Bob Esponja, Patrick, seu Siriguejo e Lula Molusco se xingando, né, usando os palavrões aí na dublagem. Porém, eles estão bem escondidos nos arquivos da Nickelodeon, e eles confirmam que existe uma versão sem censura. Embora nenhum clipe verificado da versão sem censura tenha surgido, algumas pessoas tentaram, né, meio que fazer algo parecido, usando inteligência artificial ou até mesmo tentando imitar a voz, mas a dublagem original continua lá escondida, e isso segundo os dubladores oficiais. Em uma sessão de perguntas e respostas no servidor do Discord Art of SpongeBob, o Paul Tibbitt, que também trabalhava na série, revelou que a certa altura possuía uma cópia em VHS do episódio sem censura, só que ele não tem certeza do paradeiro da fita. Ah, sempre a mesma história. Eu tenho isso, só não sei onde tá a fita, mas eu tenho. Tudo bem, né? Não vou tirar aqui razão dele. De repente ele tem de verdade, né? Até porque ele produziu a série também. Aí no final do ano, alguns clipes de voz surgiram de um vazamento de vários arquivos de produção da Nickelodeon, que eram clipes supostamente reais e sem censura do episódio. Porém, dada a falta de informações de quaisquer fontes oficiais sobre a legitimidade dos clipes e a suspeita do possível uso de inteligência artificial, não se sabe se esses clipes são reais ou não. Eu acho que se fosse real, os próprios dubladores falariam alguma coisa. Então isso aqui está me cheirando a inteligência artificial. Outro episódio muito bom da segunda temporada é aquele episódio onde Bob Esponja e Patrick acham que cometeram um crime porque eles pegaram um balão, só que na verdade era o dia do balão de graça, e aí eles tentam fugir da cidade. É muito bom esse episódio. Years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. Bob Esponja é muito besta, né? No desenho. Mais ou menos é quente ao redor do fogo. Mas se estamos embaixo d'água, como é que pode? Nos storyboards desse episódio, a cena de Bob Esponja e Patrick imaginando toda a diversão que teriam com um balão foi substituída por eles brincando com um balão envolvendo vários objetos pontiagudos. Isso porque eles achavam que seria mais engraçado o fim que o balão levou, que no final foi estourado. No caso, a cena não foi animada, porém você encontra nos storyboards. No episódio especial de Natal do Bob Esponja, existem 3 cenas que foram deletadas, e até hoje os motivos para isso permanecem desconhecidos. Originalmente, o Lula Molusco dá um outro presente à primeira garota, ao invés de uma chave de grifo. Toma aqui, menininha. Ho, ho, ho! Obrigada! Here you go, little girl. Ho, ho, ho. Tem uma cena cortada onde Bob Esponja diz que o Papai Noel era real quando ele vê o Lula Molusco dando presente à primeira criança. Tem também uma outra cena deletada onde o seu Siriguejo diz: "E não se esqueça de mim, pônei." Essa cena também foi deletada. E existe um animatic do episódio com todas as cenas deletadas. E aí quando ele vem, ele traz o que você pediu. Como um gênio!
No episódio Bem-vindo ao Balde de Lixo, que era o restaurante do Plankton, de acordo com os comentários do DVD da segunda temporada, originalmente havia uma cena que mostrava o Plankton retirando o cérebro do Bob Esponja antes de colocá-lo em um robô. Porém, essa cena até hoje está perdida, não tem nenhum frame, storyboard, nem nada a respeito dela. Vocês lembram daquele episódio do Zé do Picadinho, né? Outro episódio muito bom. O famoso Zé do Picadinho era o cozinheiro, assim como você. Nos recursos especiais do DVD Sponge Buddies, você encontra um storyboard do episódio que traz uma cena deletada. Na cena, mostra Bob Esponja entregando uma correspondência para Floorboard Harry. Seria esse personagem que originalmente piscaria as luzes no final. Eu não sei se vocês se lembram, mas no final do episódio, né, tem as luzes piscando. Aí eles chegam, né, e falam: "Nossa, mas quem tá piscando as luzes?" Aí aparece o Nosferatu. O Nosferatu! Então, originalmente não seria dessa forma, porém eu prefiro muito mais com o Nosferatu no final. É um final nonsense e eu achava muito engraçado, por incrível que pareça, isso não me assustava. Aquele clássico episódio onde o Lula Molusco dá aula de artes para o Bob Esponja, porém o Bob Esponja consegue ser melhor que o Lula Molusco. Mente. Que tal, Lula Molusco? Eu acho esse episódio uma obra-prima. Dizem que em uma cena onde aparece uma das pinturas do Lula Molusco, uma delas deveria ser mais parecida com um peixe, porém o design foi alterado. Mas nada demais, temos aqui o frame original, né, e podemos ver aqui a diferença, né, como seria. Existe um episódio onde o seu siriguejo quer caçar as água-vivas porque ele pretende usar a geleia de água-viva para ganhar dinheiro, porque o cara vive para isso, para dinheiro. Tem uma cena onde o seu siriguejo fica pedindo por mais águas-vivas, e aí existem vários closes dele pedindo por elas, só que a cena deveria contar com mais closes assim, grotescos. Porém eles foram cortados, e não se sabe se eles passaram da fase de storyboard, porque aqui no storyboard nós conseguimos ver, porém a gente não sabe se isso foi animado e depois deletado. Vocês lembram do episódio que o Bob Esponja se acha feio? Bom, vai ver que você é feio mesmo. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Na verdade era porque ele tinha comido um sundae, entre aspas, que deixou ele com um bafo muito ruim. É revelado que esse episódio iria começar originalmente com Bob Esponja saindo para comprar sorvete, só que ele não sabia exatamente qual sabor de sorvete comprar, e no final alteraram pro o sundae, que era feito com ketchup, cebola crua e amendoim com terra. Há também uma fala do Lula Molusco que é deletada no final, era uma frase onde ele dizia feio e fedorento, 2 por 1. No episódio O Grande Perdedor Rosa, onde tudo que o Patrick queria era ganhar um prêmio. Olha a ilha! Eu ganhei um prêmio! Teria uma cena com um trailer de um peixe assistindo TV. Já o episódio O Hambúrguer Desagradável contém uma abertura e um final completamente diferentes. Vocês sabiam que na verdade esse episódio Botamos jeitinho. Deve tá caindo. algo assim. E aqui eu só vou citar algumas cenas que foram deletadas desse episódio. Se o impostor quer um hambúrguer de siri, então por Netuno ele vai ganhar um. Uma delas é o Bob Esponja mandando o inspetor de saúde anotar o seu pedido, enquanto o inspetor verifica as condições do restaurante, bem como uma cena que contém uma piada que foi excluída, e a piada sugeria que o Bob Esponja tinha colocado o hambúrguer em sua... Pera aí, gente, eu vou beber um pouco de água.
as calças. Nessa versão, o seu siriguejo forçava o Bob Esponja a tirar o corpo, né, do inspetor do Siricascudo. E é ele que coloca sozinho o corpo no porta-malas também. Quando o inspetor de saúde acorda, a porta do porta-malas começa a se abrir. O Bob Esponja verifica o porta-malas novamente e o fecha, avisando a todos que está tudo limpo. Tem uma cena onde o policial diz: "Isso é algum tipo de suborno?" E o seu siriguejo revela que é algum tipo de promoção. Existe uma cena onde apresenta uma reportagem de um zumbi inspetor de saúde que foi congelado e localizado. E olha essa aqui. Quando o inspetor de saúde chega à cozinha, o Bob Esponja, o seu siriguejo e os policiais John e Nancy são ameaçados pelo inspetor de saúde carregando uma arma. Mas não tinha nada demais, porque eles teriam passado na inspeção de saúde. Vocês lembram daquele episódio do Salva-Vidas? Então, algumas cenas foram alteradas na versão final. Tinha uma cena onde duas crianças brincavam dentro de uma baleia assassina. Originalmente seria mostrado as crianças brincando dentro de um crocodilo, o que não faria muito sentido, né? Esse episódio aqui é muito bom, conhecido como Clube do Bob Esponja. Se você gosta dessa série, eu recomendo você assistir esse episódio. Vocês devem estar brincando! Isso é só um brinquedo idiota! Como ele poderia nos ajudar? Na página oficial do Facebook do Bob Esponja, foi postado uma imagem no dia 9 de maio de 2016 de um frame não utilizado do Lula Molusco em close-up, que alguns acreditam que tenha sido excluída ou que seria aí uma cena alternativa, mas não há mais explicações pelo motivo de não utilizarem ela. Tinha uns episódios que eu achava às vezes meio meh, mas às vezes meio bom. Eram os episódios onde Bob Esponja ia pra aula de pilotagem, né? Bom, tem um episódio chamado Cumprindo o Tempo. Tem uma cena onde o Bob Esponja se transforma no chapéu e nos sapatos da senhorita Puff, e ela foi cortada no episódio final. No episódio Retorno de Squilliam, tem uma entrevista com o Sam Henderson, que trabalhou na série, que revelou que haveria uma cena em que o bebê Squilliam andava enquanto o Lula Molusco estava apenas aprendendo a engatinhar. E aí pulava para uma cena onde eles estão no ensino médio, onde o Lula Molusco entrega apenas uma flor para sua crushzinha, só que o Squilliam aparece com um buquê e uma enorme caixa de chocolates. Porém, essas cenas aqui foram deletadas. É isso mesmo. E seria uma honra se você me permitisse ir ao seu restaurante hoje à noite. Hoje à noite é... Já quanto ao episódio O Efeito Bola de Neve, o ex-diretor supervisor Adam Paloyan postou lá no X um painel de fundo de uma das cenas que foi deletada, e junto disso também ele postou o storyboard, que é uma cena que retrata uma sala de tortura de bonecos de neve na fortaleza do Lula Molusco. Talvez acharam que a coisa foi meio longe demais e resolveram deletar a cena. Então tudo que nós temos são esse frame aqui e essas partes aqui do storyboard. E numa delas nós podemos até mesmo ver o Lula Molusco. E aí, o que você acha? Você acha que seria engraçado ou não? É que aqui não deram muito bem o contexto da cena. E a gente sabe que o Velho Testamento do Bob Esponja também contava com algumas piadas meio hardcore. Por favor. Não. Por favor. Não. Por favor. Tá, vai rápido. Agora não precisa mais. Vocês lembram daquele episódio onde o Bob Esponja e o Patrick cuidavam de uma conchinha? Nunca pensei que ser pai fosse tão divertido. Eu também não. Boa noite, Bob Esponja. Boa noite, Patrick. Tem uma cena que foi deletada que eu achei meio nojenta. Os storyboards desse episódio mostram que originalmente haveria uma cena em que o Patrick e o Bob Esponja mastigavam a comida e colocavam na boca da conchinha para alimentá-la. Lembram daquele episódio onde eles tinham que pintar a casa do seu siriguejo? Morte às bruxas! Só nos resta seguir o plano. Salvar a magia. Salvar a Aruna. Mexilhões, o que é pior do que uma bolha de tinta gigante? Ah, eu sei!
2 folhas de tinta gigantes. E eles acabam manchando a nota de $1. O Bob Esponja diz: dedico esse acidente ao meu velho amigo Lula Molusco. Porém, isso foi cortado porque meio que ficaria parecendo que o Lula Molusco estava morto, o que não é verdade, né? No episódio em que o Patrick acompanha o Bob Esponja nas aulas de pilotagem, tem algumas cenas que também foram alteradas. Quando pedem para dizer o seu nome, há uma cena excluída onde o Patrick olha para um calendário com a data 24, e é por isso mesmo que ele chega e diz 24. 24. Existe uma diferença em como seria o Roger, até porque o Roger, ele é um pintinho nos episódios, né, pra ficar engraçado. Só que na verdade não seria assim. Originalmente ele seria desenhado, e ele teria um design diferente. Só que isso foi descartado, acharam mais engraçado colocar um pintinho em live action. Ei, o que eu perdi? Lembram do episódio do milionésimo dólar? Eu ficava com muita raiva do Seu Siriguejo nesse episódio, mas enfim. Tem uma cena que foi deletada, que é quando o Seu Siriguejo usa o telefone do Siri Cascudo para ligar para os seus pais. Só que ele liga para os seus pais no cemitério da Fenda do Biquíni para contar a eles sobre o milionésimo dólar que ele tinha conseguido. E bom, essa cena foi cortada e a razão para isso é que os pais do Seu Siriguejo não estão mortos. Tem até um episódio onde aparece a mãe dele, né? E isso seria um grande erro de continuidade do desenho. Lembram do episódio que o Patrick e o Bob Esponja resolvem acampar em frente de casa? Aposto que vocês dois vão cozinhar pedras e gravetos, não é? Não! Temos uma coisa ainda melhor. Marshmallow! E aí aparece o Lula Molusco, muito bom esse episódio também, né? Tem uma cena onde o Lula Molusco diz: mas o que poderia ser comparado a apenas ficar deitado sob as estrelas? Quando ele se deitava, ele encontrava uma pedra debaixo do seu cobertor e depois insistia que tudo faz parte da experiência violenta, e isso faria com que ele se partisse ao meio. Eles também queriam que na cena onde Bob Esponja canta a música da fogueira, Oi? Não. Ela ali no lado dele, eu tô fazendo churrasco. que é o episódio que o Plankton pede ajuda da sua família para poder conseguir a receita secreta do hambúrguer de Siri. Oh, bem-vindos, meus irmãos! Olhem todos, é o primo Plankton! No final não dá muito certo, né? Existem algumas cenas que foram alteradas e deletadas. Por exemplo, uma delas onde o Lula Molusco e os clientes gritam com a família do Plankton quando eles começam a atacar. E aí um membro da família do Plankton também ataca o Lula Molusco. Os clientes confundem a família do Plankton com insetos. Não é muita coisa, mas deram uma alterada. No episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 5, várias cenas foram deletadas para reduzir o tempo do episódio. Esse episódio supostamente seria um episódio com parte 1 e parte 2, e aí teria o Homem-Sereia usando a sua visão telescópica, uma coletiva de imprensa com o Evil, um caminhão de sorvete se tornando um robô, um peixe derrotando esse robô, e várias outras paradas que talvez ficaria engraçado, talvez nem tanto. No DVD Medo de Hambúrguer de Siri, existem várias informações extras relacionadas a essas cenas perdidas. E bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, esse também foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, comente e compartilhe. Eu sou o Isaac. Tchau. Agora vamos fazer um outro react.